Glórias a Deus. Trouxemos uma palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, para nós entendermos um pouquinho sobre a origem de tudo isso que ia acontecer na casa do sacerdote Eli. E a palavra do Senhor, ela tem falado para nós que havia um homem efraimita, ou seja, Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Então a palavra de Deus diz que este homem residia na cidade de Efraim. E o Senhor Deus tinha ajuste com Eli, da tribo de Levi, porém estava distante dos propósitos de Deus. O sacerdote Eli havia gerado 2 filhos, se chamavam Ofni e Finéias. Porém, diz a palavra de Deus que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, e faz misericórdia em milhares de gerações daqueles que amam e obedecem a Deus. Aleluia. Então você quer ser abençoado na sua descendência? Quer que seus filhos sejam abençoados, seus netos? Sirva a Deus. Abra mão de fazer aquilo que agrada a você, que agrada a sua carne, para que seus filhos sejam abençoados, para que seus netos sejam abençoados, para que o Senhor proteja a sua geração, a sua descendência. Às vezes, quando nós tomamos atitudes, nós esquecemos que este mundo é um mundo onde você colhe aquilo que você planta. E muitas vezes nós dizemos assim: se eu errei, o problema é só comigo. Mas eu quero dizer para você que Deus vai ter misericórdia de quem Ele tiver misericórdia. No livro de 1 Samuel, esta profecia no capítulo 2, onde foi feita a leitura oficial desta noite, diz assim: e veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: assim diz o Senhor. Irmãos, que palavra difícil, porque você chegar e dizer assim: olha, assim diz o Senhor, você está comprometendo que a mensagem que você está entregando, ela totalmente é verdade. Você não está dizendo: olha, eu disse, eu penso, eu acho. Quando você diz assim, ó, assim diz o Senhor, o compromisso e a responsabilidade é tremendo para aquele que ouve, porque você está dizendo que é o Senhor que disse, e para aquele que profere, para aquele que fala, porque você está falando em nome de outro. Você está dizendo que não é você, que a palavra não é tua, mas a palavra é do Senhor. A Bíblia não relata quem é este homem. A Bíblia diz que chegou um homem de Deus e falou. Então este homem, ele era respeitado, ele tinha uma integridade, ele tinha uma vivência na presença de Deus, e vocês prestem também muita atenção nisso, porque vocês também são observados. A vida de vocês é observada. E muitas vezes você diz assim: não, mas isso é comigo. Não, você é um representante de Deus aqui na terra. Quem é você na presença de Deus? O que você tem feito para honrar o nome de Deus?
Algumas vezes, pessoas na igreja não entendem que as pessoas do mundo não é referência para você. Quantas vezes você cria seus filhos e você deixa os seus filhos ter referência lá no mundo? Por isso que a igreja, ela sempre falou a respeito daquilo que você deixa os seus filhos à mercê, daquilo que você deixa os seus filhos aprender com outrem. Nós sabemos, irmãos, e isso é normal, que quando você na tua casa, você educa os seus filhos. Quando os seus filhos no colégio começam a dar trabalho aos professores, é muito normal que os professores às vezes acabem até dizendo: tua mãe e teu pai não te dão educação, não? E quantas vezes o pai e a mãe também vê os filhos fazerem arte e diz assim: é isso que você está aprendendo lá na escola? Então é um passando, transferindo a responsabilidade para o outro. Não é verdade? Amém? As crianças, quem está tomando conta das crianças? Amém? O banco aqui da frente, quem está ajudando a tomar conta? Ninguém? Amém? Ajudem. Irmãos, e nessa questão de transferência, nós acabamos deixando nossos filhos à mercê. E os nossos filhos acabam, de alguma maneira, que seja vendo artista, que vendo alguns figurinistas, e acabam copiando. Então você explica de um jeito, o professor no colégio explica do outro, a mídia explica de outro, e os seus filhos acabam ficando com qual referência? Quem é a referência para o seu filho e para a sua filha? É você? É seu esposo? É sua esposa? Quem é a referência? É o professor do colégio? É os artistas da televisão? É os cantores? Quem são a referência? É o pessoal do baile funk? Quem é referência agora para suas crianças? Eu tenho visto, irmãos, tenho ficado muito preocupado que muitas crianças evangélicas estão crescendo não querendo mais ser evangélico. Muitas crianças estão crescendo e não querendo copiar dos pastores, copiar dos obreiros, estão querendo copiar do mundo. E é uma responsabilidade grande nossa, não só para ajudar os nossos filhos, como também ajudar os filhos dos nossos filhos, porque a palavra de Deus tem promessa para a nossa geração. E eu tenho visto o pai e mãe dizer assim: quando meu filho crescer, ele escolhe o que ele quer ser. E o que você tem feito para ajudar essa criança a escolher? Qual a referência? Nós estamos falando hoje aqui de uma profecia contra a casa de Eli. E o Senhor vai cobrar da casa de Eli, porque os filhos já não tinham uma boa referência, pelo contrário, os filhos de Eli eram uma má referência para a população, para o povo da época que servia a Deus. No mesmo livro do profeta Samuel, no capítulo que nós lemos agora há pouco, no versículo 23 diz: e disse-lhes Eli, falando aos filhos: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Os filhos do sacerdote eram um mau espelho para o povo de Israel. E nós sabemos, irmãos, que se a nossa geração ela não se levantar para servir a Deus, como ficará a geração dos nossos filhos? Se você não tomar uma atitude de negar o mundo, de abrir mão das coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus, como vai ficar o povo que vem depois de nós? Se você continuar fazendo o que agrada a tua carne, como vai ficar a geração? Como vai ficar seus filhos, seus netos e seus bisnetos? Será que vai entrar em esquecimento servir a Deus? Será que vai sair agora de observação o que é ser um verdadeiro servo ou uma serva do Senhor?
E o Senhor vai cobrar agora da casa de Eli, porque o Senhor vai enviar um homem de Deus, e o homem de Deus vai dizer assim, ó, lembra quando eu falei lá com a tribo de Levi, lembra quando eu falei que ia tirar o meu povo lá do Egito, você está jogando toda essa oportunidade fora. Eu tenho promessa com a tua casa, mas você está fazendo essa promessa se acabar. E eu tenho visto muitas pessoas dizer assim, não, Deus tem promessa na minha vida, Ele vai cumprir. Como que Deus vai cumprir se você não cumpre também a sua promessa? Deus tem compromisso contigo e você tem compromisso com Deus, ou você gosta de aproveitar as coisas mundanas? Como está a tua vida na presença de Deus? No mesmo texto onde foi lido, o último versículo diz assim, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, né, nós temos esse costume de falar, Deus de Israel, nós não falamos Deus de Israel? Amém. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós temos esse costume de usar esse termo, mas quando chega na hora de obedecer o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a pessoa diz assim, não, isso é para o povo judeu, o Deus deles é o meu Deus, mas a obediência não é a minha. Eles têm que obedecer, eu não. Olha, como é que pode isso? Um Deus que requer uma coisa de um e não requer do outro. É a mesma coisa, um pai adotar um filho, colocar dentro de casa e dizer assim, olha filho, você eu quero que me obedeça, agora o outro que é adotado faz o que quiser. É assim que funciona? Ou quando você adota, recebe alguém por filho, aquela pessoa tem que ser o jeito dos outros filhos que estão dentro de casa. Se você cobra dos seus filhos, o outro que foi adotado, você não vai cobrar? Você não vai ensinar ele? Será que o seu amor é tanto pelo filho adotado que você vai deixar ele se perder? Isso é amor? Ou será que assim como você ama o seu filho que você gerou, o outro que você recebeu como filho também não vai entrar no mesmo ensinamento? Porque se você está ensinando o seu filho, é porque você ama ele. E porque o outro você vai deixar fazer o que quer? Assim é Deus conosco. Deus tem promessa com a geração de Abraão. Mas a todos quanto recebeu por filho, a palavra de Deus deu-lhes o poder. Glória a Deus. Nós temos o poder, nós somos recebidos por filho em Cristo Jesus. E nós temos o poder de ser da mesma forma com que a geração de Abraão é tratada por Deus, nós também sermos tratados. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa é a casa de teu pai, andaria diante de mim perpetuamente. Olha o que o Senhor está falando. Na verdade tinha dito eu tinha falado que eu ia abençoar a casa de teu pai e vocês. Eu tinha falado. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Olha a mensagem que o profeta está entregando para o sacerdote. Longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E às vezes as pessoas ficam limitando as coisas para fazer para Deus. Não, eu quero morar no céu, eu só não quero ficar abrindo mão do mundo. Ué, você quer fazer o que o mundano faz, mas não quer ser condenado como mundano? Você quer viver como um mundano e passar a eternidade salvo? A palavra de Deus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz de cada dia e siga-me. Quando eu falei agora há pouco que Eucana era de Efraim, eu quero dizer para a igreja que Eucana não era efraimita, Eucana não era da meia tribo de José, porque em José se dividiu duas tribos, Manassés e Efraim. Eucana era da tribo de Levi, porém não achou sorte em terra para a sua família, e ele recebeu possessão no meio dos efraimitas.
palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, vai dizer de quem Samuel verdadeiramente era descendente. 1 Crônica, capítulo 6, versículo 33, diz assim: Estes são, pois, os que ali estavam com os seus filhos, os filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel. Samuel tinha filhos, e um dos seus filhos se chamava Joel, o seu neto se chamava Emã. Porém o pai de Samuel se chamava Eucana, filho de Eucana. O avô de Samuel se chamava Jorão, filho de Jorão. O bisavô de Samuel se chamava Eliel ou Eliú, conforme nós lemos lá agora há pouco em 1 Samuel, que é o bisavô. Né? Vem filho de Torá, filho de Zuf, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, um outro Eucana, né? Um dos avós de Eucana se chamava Eucana, filho de Joel, um dos bisavós, tataravós do filho de Samuel também se chamava Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, apareceu aqui um profeta, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Corá, amém? Filho de Coate, da tribo dos Coatitas, filho de Levi, filho de Israel, amém? Então nós descobrimos agora que Samuel, ele não era simplesmente um efraimita. Samuel, ele era um levita. Deus ponhou Samuel lá no meio dos efraimitas e trouxe ele de volta para o sacerdócio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Para isso, o Senhor Deus permitiu que Ana não consertar algo. Ana não podia ser mãe. Ela vai fazer um voto. Aleluia! Ela é da tribo de Efraim. O seu esposo nasceu, ela está na tribo de Efraim. Eucana está lá na tribo de Efraim. Ele está distante do levita. E o Senhor Deus agora quer consertar um sacerdócio que está sendo destruído. Porque Eli não conseguiu doutrinar o povo que dava conta. E hoje, na época que nós vivemos, muitos pastores não têm doutrinado o seu povo. E têm deixado a geração da casa de Deus se perder. E no final dos tempos o Senhor vai levantar Samuéis e colocar no devido lugar. O Senhor plantou Samuel lá no meio dos efraimitas. E o Senhor trouxe agora toda a genealogia. Às vezes a gente lê fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano. A gente fica até enjoado com isso, né? A gente vai ler e se perturba e para até de ler. Fulano gerou, chega, gerou. O avô, o bisavô, o tataravô, mas peraí, assim que você vai entender a Bíblia. Se você se cansar de ler fulano que gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano, você não vai achar da onde a pessoa é. Então o Senhor ponhou você lá no meio dos efraimitas e trouxe você de novo para ser sacerdote na casa de Deus. Porque a Bíblia diz ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, todavia o Senhor não vai se esquecer. Glória a Deus! Só tem uma coisa: Samuel estava no meio dos desconcertados, mas Samuel não era desconcertado. Eu tenho visto pessoas falar assim: eu sei que está na Bíblia, mas na minha igreja não faz, eu também não faço. Porque o povo está desconcertado, você também vai ser desconcertado? Samuel, irmão, estava sendo criado junto com Ofni e Finéias. E Ofni e Finéias era um mau espelho, era uma mau referência para eles. E o Senhor agora diz assim: eu vou tirar da tua mão, Eli, porque você trabalhou errado. E se você está
acompanhando pastores que você sabe que não faz o que está na Bíblia, Deus vai cobrar de você junto com eles. A Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos cairão no abismo. Eu já vi pessoas falar assim: se eu estiver errado, o culpado é meu pastor. Se você estiver, peraí, você já tem preocupação que está? Não, eu tenho certeza que eu estou certo, então continua. Não, eu tenho dúvida, então para. Pare e conserta. Se você tiver certeza, vai em frente, vamos ver aonde tu vai chegar. E se você tiver em dúvida, Deus está te dando a oportunidade de melhorar. A gente precisava de acreditar que ia dar tudo certo. Se você tem dúvida, todo mundo sabe disso, quem é motorista sabe disso. Se você tem dúvida, não ultrapasse ninguém. Porque você pode causar um acidente e ser irreversível a situação que você arrumou. Na dúvida não vai. Todo mundo sabe disso, quem é motorista. Assim é a sua vida e a sua alma. Você está guiando a tua alma para algum lugar. Se você na dúvida, besteira, você pode saber. E vai ser que você depois nunca mais consiga resolver o problema. Então, melhora enquanto está no caminho. Enquanto você está com a direção do seu veículo, resolve o teu problema. Aleluia! Dizer para o sacerdote: eis que dias em que cortarei o teu braço. Às vezes a pessoa diz assim para o outro: você é meu braço direito, hein? Quantas vezes você já viu alguém falar isso? Fulano, você é meu braço direito, hein? Aí o Senhor diz assim: eu vou cortar o braço. E agora? Como é que a obra vai continuar? Se aquela pessoa que era o substituto acabou. O Senhor falou: eu corto, eu tiro, e depois volto lá na frente. Aleluia! Então, irmão, não fica pensando: mas eu sou muito útil para Deus, eu sou muito bom, eu não preciso nem melhorar, porque Deus precisa de mim aqui na terra. Deus fala: eu te corto e coloco outro. Você precisa de Deus. Aleluia! Eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Ei, o Senhor está arrumando problema agora na descendência. Deus está visitando o pecado dos pais, nos filhos, nos netos, nos bisnetos. E verás o aperto da morada de Deus. Em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Deus vai visitar a geração porque está desobedecendo a ordem do Senhor. Se não tem compromisso com Deus, que é o quê? Você nasceu nesse mundo para desfrutar do mundo? É para isso que você existe? Você nasceu nesse mundo para desfrutar do mundo. Quantas pessoas já vêm falando isso? Mas a praia está aí para a gente mesmo, o carnaval está aí para a gente mesmo. Tudo é para você, o futebol é para você, tudo. E a obra de Deus é para quem? O mundo é para você. Santo de Israel! Versículo 33. O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. Meu Deus, que prova! Quem não sair da geração é para consumir os olhos. E toda a multidão da casa morrerá quando chegar a idade varonil. Olha só, irmão, que tristeza. Deus está visitando a maldade dos pais nos filhos. Este te será por sinal a saber o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofne e Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Santo Deus! Profecia, irmãos. O sacerdote está ouvindo aquilo tudo. Deus está falando: eu vou visitar a geração. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel. Amém? Amém. Deus quer que você seja fiel. Amém, Senhor. Deus quer que você abra a mão do mundo. Deixa de ficar olhando, deixa os artistas mundanos. Mas o artista mundano, ele se produz. Ele produz porque ele vende o corpo dele, ele prostitui o corpo dele. O corpo dele não é para louvar a Deus, é para louvar o mundo. O
O seu corpo é para louvar a Deus. O seu fôlego é para louvar a Deus. Por isso que a gente não canta música do mundo. Por isso que a gente não fica envolvido em música secular. Porque a sua voz é para Deus, o seu corpo é para Deus, o seu cabelo é para Deus. Os seus dedos são para Deus, o seu braço é para Deus. Você é de Deus. Você é templo do Espírito Santo. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-te diante dele? Olha, se você ainda tiver netos, eles vão se inclinar diante do sacerdote que é fiel. E no capítulo 2, o versículo 18 diz assim: Antes, porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho. Samuel ainda jovem. A palavra de Deus diz que ele já ministrava no templo. Samuel ainda jovem já colocava que Samuel já ministrava. Enquanto que os outros jovens bagunçavam, Samuel ministrava. Deus vai fazer diferença entre quem é crente bagunçando e quem é crente ministrando. Aleluia! Então não se confunda, não basta só ser crente, tem que ser fiel. Não basta só estar no templo. O filho de Eli também ia para o templo, mas não era fiel. E o Senhor falou para Eli, falou assim: vocês só estão engordando com as ofertas do povo. Vocês não têm compromisso nenhum com santidade, Eli. O que está acontecendo, Eli? Quantas pessoas por aí só engordando com aquilo que as ovelhas trazem? Com isso, não, eu sou na igreja, eu sou feliz, porque lá a igreja é rica, porque lá tem carro do ano, porque lá o pastor viaja, vai para o exterior tirar férias com a família. E eu gosto, meu pastor tem que viajar mesmo, meu pastor tem que passear, meu pastor tem que desfrutar, porque ele é pastor. E santidade nada. O que era para o pastor fazer era ministrar, era para ser fiel a Deus. E está só destruindo. O povo é mundano, o líder também é mundano. E não é isso que Deus chamou, não. Deus falou: vou tirar. Vou lá em Efraim, eu vou buscar um outro e vou colocar dentro do santuário. E se algum dia algum de vocês sente na vida de vocês que o lugar de vocês é dentro do templo, sai de Efraim e vem para dentro do santuário. Ah, mas a minha geração, deixa a tua geração, entra na geração do povo de Deus. Entra na geração sacerdotal. Deus achou Eucana, Deus achou Ana. Diz a Bíblia que uma vez por ano. Olha só, irmãos, que luta para esse casal. Uma vez por ano, eles iam tosquear a ovelha, eles iam vender lã. E eles iam lá onde é que estava o santuário. Eles aproveitavam a viagem deles, que eles saíam de Efraim. E eles iam onde estava o templo, o santuário, e ofereciam oferta uma vez por ano. A oferta era uma vez por ano. Eles aproveitavam aquele dia que eles iam para adorar o Senhor. E quando chegaram lá, levaram Samuel e entregaram por essa criança. Amém? Né? Então foi falado aqui do aniversário do nosso Samuel, meu neto, primogênito, do diácono Filemon. Amém? Deus achou Eucana. Deus achou Ana. Ana fez propósito, a outra não fez propósito. Mas Ana tinha um propósito do filho dela ser de Deus. A outra simplesmente teve filho. Então tem pessoas que simplesmente vai ter uma geração, mas tem outro que vai dizer assim: a minha geração vai louvar a Deus. Aleluia. E diz a Bíblia que Ana entrega a criança. Mas tem pessoas que pensam assim: no outro ano ela ganhou um filho. Não. Ela não ganhou filho no outro ano, não. Ela foi lá, levou a roupinha para o garoto foi crescendo. Aí ele dizia assim: eu te abençoo, minha filha. Ela dava um beijinho no filho e ia embora.
mesma coisa. No outro ano, a mesma coisa. No outro ano, a mesma coisa. Samuel está crescendo, ela não tem mais filho. É tanta gente dizendo assim, ai, depois ela teve 5 filhos. Teve, depois ela vai ter 5 filhos. Mas vai demorar. E ela não se arrepende. Porque o que ela falou com Deus, ela cumpriu. Tem muita pessoa se arrependendo. Eu dei para Deus, mas eu quero de volta. Não faz isso não. Eu dei minha vida para Deus, eu quero ela de volta. Eu abri mão do mundo, eu quero de volta. Eu abri mão das coisas que desagradam a Deus, você quer de volta. O que você prometeu a Deus, cumpre. Seja fiel a Deus. E a Bíblia diz que Eli abençoava. Eli abençoava. Eli era sacerdote, mas ele era ungido. Ele não estava em condição de continuar. Deus agora vai preparar um outro sacerdote fiel. Mas ele, como era sacerdote, estava nas mãos dele abençoar. Ele tinha chamado, ele tinha unção. Davi vai dizer isso sobre o ungido pelo Senhor. Então quem era o sumo sacerdote? Eli. Ele dizia, vai minha filha, Deus te abençoe, Deus vai te dar vitória. E o tempo foi passando. E quando Samuel já estava rapazinho, o Senhor Deus começa a visitá-la. E aí ela tem filho num ano, no outro ano, no outro ano. Diz a Bíblia que ela teve 3 filhos homens e 2 filhas mulher. Ela teve 5 filhos. Aleluia. De Samuel. Então, irmão, seja fiel. Deus não vai se esquecer de você, não. Deus não esqueceu de Eucana lá em Efraim. Falou, não, peraí. Eu tenho como resolver isso dentro de Israel. Eu vou preparar um sacerdote lá em Efraim, porque tem promessa na vida dele. Ele também é da tribo de Levi. E se você acredita que tem promessa de Deus na tua vida, se lança na obra de Deus. Se você não acreditar, não se lança. Segue para ver o que vai dar no final. Mas se você acredita, sai de Efraim e vai servir a Deus. Aonde Deus manda. Fácil não foi para Samuel. Não. Tanto é que ele vai ver o quê? Os 2 irmãos dele de criação morrer e o pai dele de criação vai morrer. E depois a cunhada dele vai morrer na hora de ganhar a criança. E vai nascer Icabode ou Icabô. E essa criança recebe esse nome porque a glória de Israel foi tomada. Sacerdote, porque ele é neto do sumo sacerdote Finéias. Mas Icabode não vai ser sacerdote. Ele vai precisar depois ir até Samuel e ajoelhar para receber oração, porque havia uma profecia dizendo assim, no 36, será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele?